Oi, meu nome é Jéssica, sou estudante do curso de farmácia e quero dar uma dica saudável para vocês. Chá de ginkgo biloba para os alunos que querem melhorar seu rendimento ativando a memória. Essa é a minha dica para vocês. Para todas as dores e doenças, sempre surgem as famosas receitas de chás que são infalíveis. E tem ainda aquela antiga tradição de tomar um chazinho indicado por uma tia ou uma vizinha. Mas é preciso estar atento ao que se está ingerindo. Assim como os remédios, os chás devem ser utilizados de maneira racional. O alerta principal é para as pessoas que fazem uso de remédios controlados e também para as crianças. Nas prateleiras dos supermercados e farmácias, as opções são diversas. E o uso dos chás para aliviar alguma dor ou combater algum tipo de doença é cada vez mais comum. Mas na hora de tomar a bebida é necessário levar em consideração não só os benefícios, como também as contraindicações da planta. A falta de conhecimento sobre determinada propriedade da erva pode configurar um risco à saúde. O ideal é que o consumo de qualquer tipo de chá seja relatado ao médico. Os chás eles são vistos, na maioria das vezes, como um meio também de proporcionar uma hidratação também para o organismo. Mas sem dúvidas que dependendo da substância do chá, eles têm algum efeito no organismo. Em muitos casos, a pessoa busca isso para uma melhora de uma sensação de um bem-estar, de uma situação em que ela possa se sentir melhor ou como alívio de algum sintoma específico, né? Não raros chás, por exemplo, de boldo, chá de marcela, se sabe que eles podem contribuir no alívio de sintomas digestivos, por exemplo, cólica abdominal, dor de barriga, né, popularmente falando. Então as pessoas buscam no uso desses chás alívio para tipos de sintomas e para melhorar o bem-estar. Chás, por exemplo, como o chá preto, ele pode ser um veículo de motivo de oscilação da pressão arterial. Por exemplo, se a pessoa já toma medicação antihipertensiva, né, ele pode, além de ter uma substância estimulante, ele pode fazer com que a pressão arterial oscila. Então é importante a pessoa ter um cuidado na utilização desses chás e buscar, se possível, um aconselhamento do seu médico. Além do cuidado para o uso de alguns tipos de chás, paralelo ao uso de remédios antihipertensivos, segundo o nutricionista e farmacêutico Luciano Lepper, é preciso estar atento também à utilização de chás para controlar os sintomas da diabetes. Tem muitos chás para diabetes. Tem alguns que que causam menos efeitos colaterais, outros mais. Mas é muito comum utilizar, por exemplo, o jambolão, para redução, no caso da glicose, só que tem que ter esse cuidado que ele, ao longo prazo, pode provocar algum problema hepático e até renal. Então tem que ter um cuidado maior. Outro chá que também está sendo muito utilizado para o diabético é a pata de vaca, que é a Baunia forticata. Só que esse chá, ele tem que ser utilizado com recomendação. Ele tem que ser um auxiliar no tratamento medicamentoso, no tratamento dietoterápico, e não simplesmente o único tratamento. Então, como complemento, com supervisão do profissional, ele é bem-vindo. Luciano recomenda ainda que, no caso de crianças, o uso de chás deve ser evitado. O chá, quanto mais posterior, no momento do nascimento, melhor. O problema maior seria essa questão de, alguns usam chás para cólicas, logo que com 1, 2, 3 meses é normal a criança começar a ter cólicas e começar a utilizar. Só que o intestino dessa criança ainda não está bem formado. Então, de preferência que utilize o chá a mãe, e a mãe, pelo leite materno, vai passar esse chá. Um exemplo muito comum é usar o chá de ameixa, para a questão de cólicas intestinais. A criança apresenta. Então tem que ter esse cuidado e também ver se realmente é cólica, se esse choro é de cólica, se esse choro é de fome, é de afeto, de carinho. Então tem esse cuidado e, claro, se preferência, tomar esse chá, a mãe tomando, para passar isso pelo bebê. E tentar evitar dar para a criança o quanto antes, porque o intestino dela está em formação, ela ainda não está totalmente preparada para ingerir esses chás. Então, quanto mais posterior for, melhor seria para essa criança. Vim hoje ensinar uma receita bem legal, bem gostosa de um biscoito chamado Speculatius. Então vamos aos ingredientes? Nós vamos misturar os ingredientes secos num bowl. Então nós temos aqui a farinha de trigo, o cardamomo,
a canela, a noz moscada, o açúcar mascavo e o fermento. E agora nós vamos colocar a manteiga. Esse processo agora é com as mãos. E vamos amassando como se estivéssemos formando uma farofinha. Então agora a gente coloca o leite, ela vai tomando corpo, vai ficando consistente, vai se agregando. Esse é o ponto dela. Agora nós vamos colocar num saco de congelar e vamos deixar na geladeira no mínimo 1 hora. Aqui está a massa que saiu da geladeira. Então vejam que ela está um pouquinho quebradiça, dá uma leve amassada nela antes de abrir com o rolo. Se a massa grudar um pouquinho no rolo, vocês coloquem um pouquinho de farinha no rolo. Então você vai cortar a massinha, vai pegar uma forma e você pega um papel manteiga para forrar, para o biscoito não colar, não grudar na forma. Uma receita de aproximadamente 750 gramas. Agora nós vamos colocar no forno, a temperatura de 220 graus. É um biscoito que precisa de uma temperatura alta e menos tempo. Tá? Então aproximadamente 15 minutos no forno. Para você saber se eles estão bem assadinhos, você tira a forma do forno, espera esfriar e dá um leve toque em cima. Se ele estiver bem durinho, ele está pronto. Esta edição do Saudável fica por aqui. Até a próxima!